Começamos o estudo da nossa unidade de crédito Comunicar em Língua Portuguesa no setor do comércio e serviços e iniciamos com o módulo 1, que se chama Linguagem, Língua e Comunicação. O primeiro objeto de aprendizagem tratado neste módulo tem a ver com os conceitos de linguagem, língua e comunicação. Os objetivos, então, deste primeiro objeto de aprendizagem são compreender os conceitos de linguagem, língua e comunicação, identificando as diferenças e relação entre eles. Reconhecer a importância da linguagem como forma de expressão, interação e transmissão de conhecimento. Distinguir os tipos de linguagem, verbal, não verbal e mista, e compreender o papel da língua como sistema organizado de signos. Identificar os elementos básicos da língua portuguesa, como a fonologia, a morfologia, a sintaxe e semântica. Aplicar os conceitos de comunicação eficaz em contextos profissionais do comércio e dos serviços. Então, começamos por ver a diferença entre linguagem e língua. Os estudos disponíveis sugerem que, nos seus primórdios, o ser humano recorria a vocalizações, sons inarticulados, expressões faciais e gestos para comunicar. Ainda antes da existência de qualquer sistema organizado, o homem primitivo já possuía linguagem, isto é, a capacidade natural de comunicar. Com o tempo, o ser humano passou a associar determinados gestos e sons a objetos, ações e ideias, dando origem ao signo, uma unidade básica da comunicação humana que reúne um elemento sonoro-visual e um significado. O uso social desses signos estruturados marca o início das práticas linguísticas. Conforme os grupos humanos foram criando e sistematizando esses signos, surgiu a necessidade de organizar esse conjunto por meio de regras. Essa organização estruturada originou as diferentes línguas, que são sistemas convencionados e partilhados por uma comunidade de falantes. Agora vamos ver a diferença entre comunicação e linguagem. Na comunicação, há sempre uma mensagem enviada para um emissor a um receptor. Esse envio de informações pode realizar-se de várias formas: pela voz, por uma mensagem escrita, por um e-mail, por expressões faciais, pelo olhar ou por gestos, entre outras. Para que a mensagem chegue ao destinatário, recorremos à linguagem, isto é, à capacidade humana de comunicar, que pode manifestar-se de forma falada, escrita, gestual ou corporal. A comunicação pode assumir três formas: a verbal, quando utiliza palavras, faladas ou escritas; não verbal, quando recorre a imagens, placas, gestos, expressões faciais ou linguagem corporal; ou então a mista ou híbrida, quando combina elementos verbais e não verbais, como acontece nas histórias, por exemplo, em banda desenhada. A linguagem é a capacidade inata e universal que distingue os seres humanos de outras espécies. Trata-se de uma faculdade mental que nos permite conceptualizar e comunicar ideias de forma estruturada, recorrendo a diferentes formas e meios de expressão. Não é exclusiva do uso verbal ou escrito, abrangendo múltiplas formas de expressão, como a linguagem corporal, simbólica, gestual e pictórica. A linguagem é, portanto, mais ampla do que a língua, englobando todas as formas de expressão que permitem comunicar significados. Por exemplo, este bebê ainda não usa a língua, mas tem a capacidade de comunicar o seu desagrado com esta expressão facial. A linguagem, portanto, é a capacidade inata de comunicar, que este bebê está a utilizar. A língua é um sistema organizado de signos usados por uma comunidade, que o bebê ainda não sabe usar. E a comunicação é o processo de transmissão de mensagens entre emissores e receptores, usando ou não uma língua. Como é que a comunicação evoluiu?
Com o passar do tempo, a comunicação humana foi se tornando mais complexa e estruturada. Os primeiros registros visuais utilizados pelo ser humano tinham um caráter icónico, ou seja, desenho, imagem, representando objetos, animais ou ações através de desenhos simples. Por volta de 3300 a.C., os sumérios desenvolveram um sistema de escrita pictográfica em tábuas de argila, que evoluiu para a escrita cuneiforme. Cerca de 3200 a.C., os egípcios criaram um sistema semelhante, combinando sinais pictográficos com elementos fonéticos, de som. A evolução continuou quando se percebeu que os nomes dos objetos eram compostos por unidades menores de som, que são os fonemas. A partir desse momento, os sinais deixaram de representar apenas objetos ou ideias e passaram a representar sons. Este avanço levou, mais tarde, ao desenvolvimento dos primeiros alfabetos, nos quais cada símbolo corresponde a um fonema específico. É este princípio fonético que sustenta os alfabetos que utilizamos até hoje. Elementos básicos de uma língua. A fonologia, que estuda os sons e a sua organização. A morfologia, que estuda a formação de palavras. A sintaxe, que é o estudo da organização das palavras em frases e orações. A semântica, que é o estudo do significado das palavras e enunciados. Por exemplo, na língua portuguesa, a palavra casa refere-se a um espaço físico destinado à habitação. Este significado é compreendido por todos os falantes da língua porque está convencionado dentro do sistema linguístico, neste caso o português. Resumindo, linguagem é a capacidade humana e inata e universal de comunicar pensamentos, sentimentos e intenções. Pode manifestar-se através de formas verbais, palavras faladas ou escritas, ou não verbais, gestos, expressões faciais, imagens, símbolos, linguagem corporal, etc. É um conceito amplo que engloba todas as maneiras de produzir e interpretar mensagens. Já a língua é um sistema organizado e estruturado de signos, palavras, sons, regras gramaticais, convenções gráficas, utilizado por uma comunidade para comunicar. É um tipo específico de linguagem, um código que é partilhado por falantes de um mesmo grupo. Exemplos: o português, o inglês, o francês e todas as outras línguas. A comunicação é o processo de troca de informações, ideias ou sentimentos entre duas ou mais pessoas. Envolve o uso da linguagem, verbal ou não verbal, e depende também de fatores como o contexto, o tom de voz e a interpretação do receptor. Pode realizar-se por fala, escrita, gestos, imagens ou outros meios utilizando uma ou mais línguas como ferramenta. Em resumo, linguagem é a capacidade humana de comunicar, a língua é o sistema organizado que utilizamos para comunicar e a comunicação é o processo através do qual usamos essa capacidade e esse sistema para interagir com os outros. Espero ter sido clara na explicação destes conceitos, língua, linguagem e comunicação, e deixo-vos aqui também a bibliografia ou webgrafia consultada, caso tenham essa curiosidade de ver. Até breve!